Olá, pessoal. Hoje nós damos continuidade à equação de segundo grau e hoje nós vamos estudar raízes de uma equação de segundo grau. Raiz ou solução, ou seja, qual é o número que colocado no lugar de x vai ser solução para essa equação. Então, raiz é a solução de uma equação, todo número x que torna a igualdade verdadeira. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, 2 é raiz dessa equação. Então, o que é que nós vamos fazer para sabermos se é? Nós vamos substituir o x por 2. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Olha, no lugar de x eu vou colocar 2. Então, 2 ao quadrado menos 5x, que é 5 vezes 2, mais 6 igual a 0. 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 6, igual a 0. Eu vou pegar, ó, primeiro os positivos. 4 mais 6, 10, menos 10, igual a 0. 10 menos 10, 0, igual a 0. Então, 2 é solução. Então, é verdadeira. Ok, gente? Então, olha, para essa equação, o 2 serviu. Então, 2 aqui, o que quer dizer? É o que nós temos, se essa igualdade é verdadeira, porque, olha, tudo isso aqui é igual a 0. Quando eu fiz substituir x por 2, eu tive que o que está no primeiro membro deu 0, que é igual ao que tem no segundo membro, que deu 0. Ok? Então, nessa situação, o 2 é raiz da equação. Vamos ver na mesma equação o 3. Então, eu vou substituir o x por 3. Então, ó, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. 3 ao quadrado, lembrem que é 3 vezes 3, 9. Menos 5 vezes 3, 15. Mais 6, igual a 0. Vou pegar aqui, olha, esse é positivo com esse. 9 mais 6, 15. Menos 15, igual a 0. 15 menos 15, 0, igual a 0. Então, 3 também é raiz. Então, é verdadeiro. Ok, pessoal? Eu coloquei o 3 na mesma equação, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Nessa aqui eu substituí. Pergunta aqui. 2 é raiz da equação? Sim, 2 foi raiz. Então, vou até colocar o 2 aqui, ó. Foi raiz. Foi suficiente. 3 é raiz da equação? Sim, 3 também. Vamos ver outro número. Vamos colocar outro número para vermos se é de fato, se todas vão ser raiz. Então, ó, vou ver aqui. Nesse caso, eu vou substituir x por 7, na mesma equação. Então, ó, x ao quadrado, eu boto 7 ao quadrado, menos 5 vezes 7, mais 6, igual a 0. Então, 7 ao quadrado, 49. Lembrem que ao quadrado significa 7 vezes 7. Menos 5 vezes 3, 5 vezes 7, 35. Mais 6, igual a 0. Vou pegar os positivos. 49 mais 6, 55. Menos 35, igual a 0. 55 menos 35, 20. Que é diferente de 0. Então, o 7 não é raiz dessa equação. Então, é falso. Certo, pessoal? Então, vocês entenderam? Nós vamos aprender a extrair, resolver a equação
e nós vamos ter as raízes da equação. Então, no caso desse aqui, a solução para essa equação, o 2 e o 3. Correto? O 7 não. Nessa equação, o 2 e o 3 satisfaz plenamente a equação. Nós hoje vamos também aprender a resolver equação de segundo grau do tipo incompleto. Nós aprendemos, né, que a equação de segundo grau, ela é completa ou incompleta. Vamos ver aqui. Lá na frente, nós vamos resolver elas através da fórmula de Bhaskara, né, a fórmula resolutiva. Mas hoje nós vamos resolver através de uma forma mais simples. Então, vejam bem, eu tenho aqui equação do primeiro caso. Equações na forma de ax² mais c igual a 0. Nós vamos resolver essa equação da seguinte maneira. Olha, o que a gente vai ser? Para resolvermos, nós vamos isolar o x no primeiro membro, o x². Então, ó, quem é que está no primeiro membro que tem x²? 4x² igual, isolar, quer dizer sozinho, deixar só. Igual a 36 não é negativo, passa para o segundo membro positivo. Aquilo que vocês aprenderam lá na equação de primeiro grau. Então, x² é igual a 36 dividido por 4. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, x² é igual a 9. Só que é x². Nós já estudamos raízes, né? Então, e potência. Quando está a operação inversa da potenciação, é radiciação. Então, ó, x, eu vou tirar o expoente e vou transformar em radical. Mais ou menos raiz de 9. E que é um número que ao quadrado é igual a 9? Olha, o menos está fora do radical. X é igual a mais ou menos 3. Logo, as raízes dessa equação são menos 3 e 3. Mais 3 e menos 3. Então, lembra que nós, quando nós formos falar da fórmula resolutiva, nós vamos ver algumas situações. Então, vejam bem, você tem mais, eu transformei potenciação em radiciação. Tirei o expoente e transformei em radical. Então, a operação inversa de potenciação é radiciação e vice-versa. Então, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Então, 3² é 9, menos 3² também é 9. Então, lembra que nós falamos daqui da solução e raízes? Então, as raízes dessa equação são 3 e menos 3. Vamos ver essa outra aqui. A mesma coisa, isola o x² no primeiro membro. Então, ó, 7x² igual a menos 21 passa mais 21. x² é igual a 21 e o 7 que está no primeiro membro passa sobre 7, dividindo. x² é igual a 21 dividido por 7, 3. A mesma coisa que eu transformei aqui, expoente em radical. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Como eu não tenho raiz exata, lembra que nós temos a raiz, mas não é exata. A raiz quadrada de mais ou menos raiz quadrada de 3. Logo, a solução vai ser menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Correto, pessoal? Vamos ver. Próxima.
Novamente, eu tenho aqui, ó, do mesmo jeito, porém outra situação. Ó, isolo x no primeiro membro, x ao quadrado, igual a menos 9. Ele era mais, passou a ser menos. Então, x, eu vou transformar expoente 2 em radical. Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Pessoal, lembra que nós estudamos que não pode ter raiz de índice par negativa? Então, não existe no números reais raiz quadrada de menos 9. Então, ó, não tem solução para essa equação. Essa equação, a solução é vazia. Você representa com esse símbolo ou isso vazio, sem nada dentro. Correto? Nós vimos aqui, ó, ele era positivo 9, passou negativo. Quando nós transformamos expoente, potência em raiz, ficou mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Nós aprendemos em estudo dos radicais que não existe raiz quando o índice é par, que o radicando seja negativo. Então, se não existe, o que é que acontece? Não tem solução nos reais, solução para essa equação, ok? Então, olha como é que a gente coloca aqui. Isso não pertence, o símbolo não pertence aos números reais, ok? Não tem solução no conjunto dos números reais. Isso aí você futuramente vai estudar e vai haver solução, não nos números reais. Outra situação que é mesmo tipo de equação. Vocês estão percebendo que aqui eu tenho A e tenho C. É uma equação incompleta do tipo A e C, ou seja, ela não tem B. Se não tem B, nós só temos A e C e nós resolvemos dessa forma. Isolamos o x no primeiro membro. Vamos ver aqui. Ó, x ao quadrado a gente isola no primeiro membro igual a, olha aqui, é menos 81 sobre 4. Vai ficar mais 81 sobre 4. Que o sinal positivo eu não preciso colocar, né? Então, vamos substituir, ó, x ao quadrado, vamos transformar em radical. É igual a raiz quadrada de 81 sobre 4. Então, x é igual, desculpem, mais ou menos, que a raiz quadrada de 81, 9. E de 4, 2. Então, ó, achamos, extraímos a raiz. A solução para essa equação é menos 9,5 e mais 9,5. Ah, professora, e se eu dividir 9 por 2, que dá 4,5? Pode sim, pode resolver, não tem problema. Agora, nós aprendemos, tanto faz estar em número decimal como em fração. Cabe a você, na hora, ver o que é melhor, ok? Vamos ver agora. Nós aprendemos aqui a resolver a equação do tipo A e C, né? Isolando o termo de x. Vamos ver aqui o segundo caso de equação do segundo grau incompleta do tipo A e B. Equação da forma ax ao quadrado mais bx igual a 0. Então, você tem aqui A, que é 1, B, que é menos 7, e C não tem, é 0. Aqui nessa outra você tem também A, que é 3, B, menos 4, e C não tem, igual a 0. Então, vejam bem. Olha o que é que ele diz aqui. Para resolver essas equações, basta colocar x em evidência e aplicar a propriedade. O que é colocar x em evidência? O que é colocar em evidência? É destacar.
Então, como é que vocês aprenderam lá em fatoração de polinômios? Então, vejam bem. Colocar x em evidência. Por que x em evidência? Porque x aparece nos dois termos. Então, eu coloco ele aqui, abro parêntese, aí vou dividir x ao quadrado por x, o fator comum. Olha aqui, eu vou fazer para vocês entenderem. Ó, nós aprendemos lá no nono ano, no 8º ano. Olha como fica. X ao quadrado, ó, é x vezes x, dividido por x. Qualquer que seja o valor de x. Então, ó, vamos riscar? X por x. Sobrou o quê? X. Então, olha aqui o que eu vou botar. X ao quadrado dividido por x. Esse número aqui que eu vou dividir por esse. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 7x dividido por x. Olha, vou colocar novamente aqui. 7x dividido por x. Eu corto o x por x, pessoal. Então, eu corto x em cima, x embaixo. Quem sobrou? 7. Então, 7x dividido por x dá 7. Fecha parêntese, igual a 0. Então, o que é que você tem aqui? Olha, você vai ter duas raízes. Ó, x vai ser igual a 0. Você, nesse tipo de equação, você vai ter sempre uma das raízes 0. E aí, x menos 7 igual a 0. Logo, aqui é uma resolução, né? E aqui x é igual... Olha, se eu passar esse menos 7 para o segundo membro, vai ficar o quê? Mais 7. Portanto, para essa equação, a solução vai ser 0 e 7. Correto, gente? Olha como nós fizemos aqui. Nesse tipo de equação, na primeira a gente isolava o x. Nesse não, tem x nos dois termos, então eu coloco o x em evidência, ou seja, destaco ele. E aí divido cada um desses termos pelo x. Ó, eu dividi x ao quadrado por x e 7x por x também. Então, ficou x ao quadrado dividido por x dá x. 7x dividido por x dá 7. Logo, x é igual a 0 e x é igual... E x menos 7 é igual a 0 também. Porque isso é igual a 0 e isso também é igual a 0. Então, se x menos 7 é igual a 0, x é igual... Equação do primeiro grau, você coloca os termos que não tem x no segundo membro. Ele era negativo, passa a ser positivo. Vamos ver mais um exemplo. Olha como nós vamos fazer. Quem é o fator comum aqui? Fator comum é x. Coloca x em evidência. Novamente, 3x ao quadrado dividido por x vai ficar 3x. Menos 4x ao quadrado. 4x dividido por x dá 4. Igual a 0. Então, x é igual a 0. E 3x menos 4 e 3x menos 4 igual a 0. Então, olha, vamos passar como a equação do primeiro grau, 3x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 3. Que 4 não divide por 3, não dá exato, então fica em forma de fração. Logo, a solução vai ser 0 e 4 terços. Ok? Vamos resolver mais outros casos.
outras equações do mesmo tipo. O pessoal que faltou um X. Vejam bem. Novamente, quem é o fator comum? X. Coloca o X em evidência. Então, 9x ao quadrado, vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, ó. 9x ao quadrado é 9xx, dividido por x. Então, ó, você elimina x dividido por x, qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Então, ficou quem? 9x. Menos 5x dividido por x. Então, olha aqui, ó, 5x dividido por x. Cancela, ó. O que é que sobrou? 5. Igual a 0. Logo, x é igual a 0. E 9x menos 5 igual a 0. Você já poderia fazer direto, não tem problema. Então, seria 9x igual a menos 5 passa mais 5. X é igual a 5 sobre 9. 5 não pode dividir por 9, então fica 5 nonos. Portanto, as raízes dessa equação são 0 e 5 nonos. Então, ó, solução 0 e 5 nonos. Ok? Olha essa aqui. Essa difere um pouquinho, mas tem A e B. Vamos ver como é que fica. Fator comum, x. Coloca x em evidência. Abre parêntese, a mesma coisa. Olha, 5x ao quadrado é 5xx. Ó, dividido por x. Cada termo aqui vai dividir pelo x. Quando você divide, você corta, né? X dividido por x dá 1. Sobrou quem? 5x. Então, fica aqui, ó. 5x mais x dividido por x. Eu acabei de dizer que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, né? Como aqui não tem outro número, sobrou só 1. Então, vejam bem. Se você tem 2 dividido por 2, dá 1. Então, x dividido por x dá 1. Igual a 0. Logo, x é igual a 0. Vamos fazer direto aqui? Olha, se 5x mais 1 é igual a 0, x vai ser igual. O 1 passa negativo, menos 1. E o 5 que está multiplicando com x passa dividindo. Logo, x é igual a 0 e x é igual a menos 1/5. Então, a solução vai ser menos 1/5. Geralmente, a gente coloca na ordem crescente. E 0. Menos 1/5 é menor do que 0, porque é negativo. Todo número negativo é menor do que 0. Correto, gente? Então, vamos para uma outra situação em que a gente também resolve a equação de forma bem tranquila, forma bem prática. Olha aqui. Quando você tiver assim, x menos 1 vezes x mais 3 igual a 0. Professora, mas isso não é equação de segundo grau. É sim, isso é uma equação de segundo grau. Nós vamos daqui a pouco transformá-la numa equação de segundo grau para vocês entenderem melhor. Olha o que eu digo aqui. Às vezes a resolução de algumas equações do segundo grau é imediata, como no seguinte exemplo. Então, olha, você tem aqui x menos 1 igual vezes x mais 3 igual a 0. Logo, x é igual a 1, porque o 1 passa positivo, e x é igual a menos 3,
porque o 3 é positivo, passa negativo. Ok? Então, a solução para essa equação, menos 3, desculpe. Então, a solução para essa equação é menos 3 e 1. Agora, eu vou mostrar a vocês por que ela é uma equação de segundo grau. Nós aprendemos lá em multiplicação de polinômio por polinômio. Então, ó, como seria aqui. X menos 1 vezes x mais 3 igual a 0. Olha, eu vou multiplicar cada termo daqui por cada termo daqui. Então, olha, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Agora, o menos 1. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes mais 3, menos 3, igual a 0. Então, agora vamos reduzir os termos semelhantes. Aqui fica x ao quadrado. Esse com esse são semelhantes. 3x menos x dá 2x menos 3 igual a 0. Então, eu não preciso transformar, multiplicar para encontrar a equação. Eu já posso resolver direto, então. Nesse tipo de equação, você pode fazer direto. O menos 1 passa para o segundo membro, mais 1. E o mais 3 passa para o segundo membro, menos 3. Ok, pessoal? Bons estudos. Nossa atividade vai ser postada e nós vamos mudar agora o nosso sistema. Eu vou postar a atividade, vou dar a data um dia antes da aula, porque eu já vou corrigir na próxima aula. Até lá, pessoal!